Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Evangelista e estou começando mais uma aula pela Academia do Mercado de Trabalho. Sem muita enrolação, hoje eu vou falar sobre uma das coisas mais básicas para você conseguir ser aprovado na entrevista de emprego. E eu estou falando sobre persuasão, tá bom? Não se preocupa que eu vou detalhar o que é persuasão, caso você nunca tenha escutado essa palavra na sua vida. Então, sem muita enrolação, esse módulo é um dos módulos mais básicos, é a fundação daqui da academia, do método para a gente ser aprovado na entrevista de emprego. E por que chama fundação? Porque quando você vai construir algo, você precisa, quando você construir algo não, quando você vai construir um prédio, você precisa cavar muito fundo para fazer a fundação. Nós temos aí alunos que são engenheiros e talvez saibam dizer isso mais do que eu. Então, para você fazer um prédio onde ele fique de pé, de fato, você tem que fazer uma fundação, você tem que cavar fundo e fazer uma boa base. E eu chamei essa aula de fundação porque é a base para você conseguir persuadir alguém, tá bom? Então, o que é a persuasão? Quando a gente fala de persuasão, é convencer uma pessoa, é persuadir alguém a fazer algo que você quer que ela faça. Resumidamente, e muito resumidamente, a persuasão é isso, tá bom? É você convencer alguém a fazer algo que você quer que ela faça, certo? E o básico para você conseguir persuadir alguém tem algumas formas. Eu gosto de deixar muito claro que a persuasão é diferente da manipulação. A manipulação ela envolve também a mentira. É você fazer de tudo para que essa pessoa faça a sua vontade. A persuasão não. A persuasão é uma coisa ética, é uma coisa que cabe dentro da nossa moral, não mexe com o nosso caráter. A manipulação não. A manipulação ela envolve a pessoa tentar te controlar para que você faça a vontade dela, tá bom? Então, essa diferença tem que ficar muito clara na sua mente, por quê? Porque quando eu falo que você vai persuadir o recrutador a te contratar, eu quero deixar muito claro que você não vai mentir para isso, tá bom? Não minta para o recrutador, tá bom? Persuadir não é mentir, é você convencer ele com argumentos verdadeiros, tá bom? E para você persuadir de forma emocional, existe a persuasão, que é você convencer pelos argumentos lógicos, por argumentos reais, por fatos, pela ciência. Você convence alguém com base em estudos, tá? E tem a forma também de você convencer alguém pela gestão das emoções. Não é gestão das emoções, pelas emoções, tá bom? Então, nós estudamos muito aí o que algumas pessoas chamam de gatilhos mentais, tá? Gatilhos mentais nada mais são do que literalmente gatilhos, algo que influencia, algo que aciona algo na sua mente. Por isso que chama gatilhos mentais. Os caras estudiosos, eles não gostam desse termo, alguns deles, porque não são gatilhos mentais, são padrões de comportamento que nós temos, tá? Então, algumas pessoas não gostam desse termo. Mas, dentro da persuasão, o que você precisa para persuadir é, anote aí, argumentos lógicos, isso é muito importante. Então, como é que eu convenço alguém de que pular da ponte vai matar essa pessoa? Por argumentos lógicos. Nós temos aí um alto índice de pessoas que pularam da ponte e morreram, tá bom? Então, se a gente for fazer uma pesquisa, nós vamos ver que a maioria das pessoas que pularam de uma ponte, elas morreram. Então, argumentos lógicos e fatos reais, ou seja, estudos científicos ou estudos de pesquisa, é uma forma de você convencer alguém. A outra forma de você convencer alguém que eu vou falar aqui, tem várias formas, né? Que eu só vou falar dessas duas. Outra forma de você convencer alguém é por gatilhos mentais. E dentro desses gatilhos mentais, os principais que nós vamos usar para a entrevista de emprego é o da especificidade, a história e o ponto em comum, tá bom? E também o do porquê. Vou falar desses quatro, tá? Vou até deixar anotado aqui para eu não esquecer de falar nenhum. Então, nós vamos falar da história, especificidade, ponto em comum e o porquê. Certo?
Então, perfeito. Já te expliquei aí o básico que você precisa. Nesse caso aí, convencer por argumentos lógicos e por gatilhos mentais. Agora eu vou te explicar como você faz isso, tá? Por argumentos lógicos eu já falei, com base em pesquisa e etc. Agora a parte que nós vamos demandar mais tempo nessa aula é essa questão aí dos gatilhos mentais, tá? Então, o básico que você precisa para persuadir também envolve a parte de gatilhos mentais. E você faz isso de que forma? 1. Contando sua história. Na entrevista de emprego, você vai precisar contar a sua história, tá certo? 2. Sendo específico. 3. Ponto em comum. A consequência de você contar a sua história é gerar um ponto em comum. E 4. É sendo específico até a ponto de falar o porquê você está falando daquilo, tá? Então, o que é o gatilho mental da história? É você, literalmente... Bati no microfone, desculpa. Vou tomar uma água. O gatilho mental da história é você literalmente contar uma história para o recrutador, tá bom? Por que contar uma história? Porque o recrutador, ele é um ser humano e ele quer confiar em você. Já vou explicar o que é conexão e confiança. Mas ele precisa confiar em você para te contratar. E contando história, as suas chances de convencer o recrutador aumentam. Então, quando você for falar sobre você, e tem as aulas aqui na academia já de como responder essa pergunta, me fale sobre você, conte uma história sobre você. Não estou falando para você contar a sua vida inteira, mas faça um resumo de 3 a 5 minutos. De 3 a 5 minutos da sua história de vida, a sua vida profissional e os seus hobbies, tá bom? Então, você não vai falar simplesmente que você é o fulano de tal, que tem X anos, é formado na formação X e que você trabalha atualmente na empresa Y. Você vai contar uma história. Eu sou Carlos Augusto da Silva Evangelista, eu tenho 29 anos, eu cresci na cidade X, eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu entrei nessa área que eu estou atuando agora com X anos, trabalhei na empresa X, trabalhei na empresa Y, trabalhei na empresa A e atualmente eu trabalho na empresa B. Então, você vai contar uma história detalhada, tá bom? Fora o mercado de trabalho, eu tenho alguns hobbies, eu gosto de correr, eu gosto de ir para academia, eu gosto de jogar futebol e eu também gosto de assistir séries. Ponto. Nesse meio termo, o recrutador vai te fazendo perguntas. E aí você vai sendo específico, já vou explicar o que é especificidade, e respondendo as perguntas dele. E a probabilidade do recrutador ter algum ponto em comum com você é muito grande. Por quê? Porque ele é um ser humano muito bem vivido também, que tem experiência de vida. Então, conte a sua história para ele, que é para vocês gerarem a conexão, tá? Contou a história, segundo ponto, dentro da sua história você vai ser específico. Dê informações. Eu sou Carlos Augusto da Silva Evangelista, eu fui criado com os meus avós, porque os meus pais são falecidos. Eu cresci na cidade de Taboão da Serra, é uma cidade da região metropolitana de São Paulo. Então, eu sou específico. Eu não falo que eu cresci em São Paulo, que eu sou paulistano, que eu nasci em São Paulo. Eu falo de onde eu vim, tá? Eu falo a minha procedência, é um outro gatilho mental, tá? Mas seja específico. Então, dê dados. Não fala que você simplesmente trabalhou com Excel. Fala que você sabe fazer um PROC-V no Excel, que você fez gráficos, que você fez dashboards. Não fala simplesmente que você sabe falar inglês. Fala para o recrutador. Eu consigo falar inglês. Se você quiser, nós podemos fazer essa entrevista em inglês. I can speak to you where I came from. Ou, sei lá, você pode falar qualquer outra coisa em inglês. Você pode falar a sua história em inglês se você estudou para isso e se o seu cargo pede isso. Então, fale em inglês. Não fale simplesmente, eu falo inglês nível avançado. Tá? Dê exemplos. Se você falou que você sabe mexer com Power BI, fala sobre os comandos do Power BI, fala sobre o tipo de gráfico que você fez, o tipo de indicador que você fez, tá bom? Se você falou que sabe fazer alguma coisa, demonstre aquilo na entrevista. Se você falou que você é de tal lugar, explique, pergunte para o recrutador, você conhece esse lugar? Você conhece a região? E etc. Tá bom? Então seja específico. De novo, aqui na academia nós temos a aula de como responder as 8 principais perguntas da entrevista de emprego.
Então, entra nessa aula que você vai entender mais como... Você vai ver que eu dei mais exemplos sobre isso que eu estou falando, tá bom? Então, falei de especificidade e história, vou falar do ponto em comum, tá? Isso vai fazer com que o recrutador tenha conexão com você. Ou seja, parte da sua história vai ter algo que o recrutador também viveu. Ou algo que ele também gosta de fazer. E aí vocês vão entrar num ponto em comum. Eu, por exemplo, sempre falo que eu sou cristão e que eu toco bateria na igreja. Eu já encontrei recrutadores que também eram cristãos e que tocavam bateria na igreja. Então, eu sempre falo que eu gosto de correr. E já encontrei recrutadores que falaram, caramba, qual que é o seu pace? Que é o tempo que a gente corre em determinados quilômetros num determinado período de tempo. E aí eu sempre falei, 5,35, 5,45, etc. Então, fale da sua vida de forma resumida para o recrutador, para que vocês achem um ponto em comum. E aí você vai virar amiguinho do recrutador, entendeu? O ponto em comum é só isso. Então você vai contar a sua história, vai ser específico, automaticamente você vai gerar um ponto em comum. Normalmente isso funciona. Tem pouquíssimas vezes, talvez eu lembre de uma, que o recrutador não tinha nenhum ponto em comum comigo, tá bom? Mas ele sempre se interessou pela minha história. E, por último, deixa eu anotar, porque eu sabia que deixa eu pegar minha cola, porque eu sabia que eu ia esquecer, é o gatilho do porquê, tá? Tem uma pesquisa que comprova que se a gente explica o porquê nós estamos fazendo um pedido para uma pessoa, a nossa chance do nosso pedido ser atendido aumenta em 34%, tá bom? Então, esse estudo foi feito dessa forma. Entraram numa copiadora na época, né? Hoje em dia não tem mais copiador, eu acho, mas enfim, numa gráfica e tinha uma fila. E aí colocaram essas pessoas nessas filas e colocaram uma pessoa para pedir para pular a fila. Então, fulano de tal, posso passar na sua frente? A pessoa que, na hora que a pessoa que precisava pular a fila chegou para uma parte da fila e falou, oi, tudo bem? Posso passar na sua frente? Sem justificar, pouquíssimas pessoas deixaram. Aí, essa mesma pessoa foi na outra fila, em outro dia, e falou, oi, tudo bem? Posso passar na sua frente? Eu só tenho apenas 3 cópias para tirar. É super rápido. Aí ela já conseguiu que mais pessoas deixassem ela passar na frente dela. Aí no outro dia, essa pessoa foi na mesma fila e falou o seguinte, oi, tudo bem? Eu posso passar na sua frente? Eu só tenho apenas 3 cópias, eu estou um pouco com pressa por causa disso, disso e disso. Aí foi comprovado que ela conseguiu que mais pessoas deixassem ela passar na frente dela. Tá bom? Resumidamente foi esse estudo aí, se eu não me engano é da Ellen Kruger. Então é um estudo muito interessante que comprovou isso. Quando você fala o porquê, você aumenta as chances de conseguir que seu pedido seja atendido. E aí, Carlos, como é que eu vou usar isso na entrevista de emprego? Assiste a aula de como responder as 8 perguntas da entrevista de emprego que você vai saber. Tá bom? Então, o básico para você persuadir é isso. Tá bom? Argumentos lógicos e gatilhos mentais. Essa aula aqui, resumidamente, é isso. Tá certo?